Voltamos para o quarto e último vídeo explicativo da nossa série de 5, onde você aprende a montar um portfólio do zero, de forma simples e eficiente. Tá? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e a parte de liquidez na carteira. Então, sem delongas, vamos direto ao vídeo. Os fundos imobiliários, eles, como a gente já explicou em outros vídeos aqui do canal, eles estão lá para você poder investir em imóveis sem você ter o dinheiro para comprar um imóvel inteiro. Então, como que ele funciona? Basicamente, vou explicar rapidinho. Uma pessoa, um investidor, vai e compra a cota do fundo imobiliário. Esse fundo tem um gestor. Esse gestor, ele vai pegar o dinheiro de vários cotistas, ele vai comprar um imóvel, por exemplo, um shopping, ele vai alugar as lojas daquele shopping, ele vai pegar o aluguel que ele receber dos lojistas e vai repassar, ele vai ter os custos dele lá, né? Ele vai tirar esses custos e vai repassar esse aluguel para os cotistas em forma de dividendos, tá? Então, para que os fundos imobiliários estão na carteira sugerida aqui do Na Real? Eles estão aqui para aumentar a sua renda, porque a gente quer justamente os dividendos que eles vão passar para a gente mensalmente para ser uma complementação da nossa renda. Até por isso que você não vai ver nos portfólios recomendados, no portfólio de alto risco e de médio alto risco, você não vai ter fundos imobiliários. Por quê? Porque se eles são para complementar a renda, não faz sentido eles estarem em portfólios que querem rentabilizar o máximo possível. Beleza? Então, ele não vai estar nesses dois portfólios, ele vai ser introduzido quando você está falando do portfólio de médio e baixo risco, e ele vai aumentar a sua exposição de 10%, né, que era no portfólio de médio e baixo risco, ou da meia-idade, para 15% quando você é idoso. Por quê? Porque quando você é idoso, como a gente já conversou lá no vídeo de renda fixa, você quer que exista essa geração de renda todo mês, ou a cada certos períodos, né, para que você possa pegar aquele dinheiro e aumentar a sua qualidade de vida, né, usufruir daquele dinheiro que você construiu durante a sua vida inteira. Beleza? Tá bom, mas e qual FII então que eu tenho que comprar para colocar na minha carteira e ter essa geração de renda todo mês? Aí eu não vou poder te recomendar nada. Por quê? Porque tudo que eu recomendo aqui está baseado num sólido princípio da diversificação. Tá? Esses ativos de renda variável, e os fundos imobiliários são um ativo de renda variável, eu estou recomendando ETFs justamente para diversificar a sua exposição. Só que aqui eu não quero recomendar ETFs. Por quê? Porque os ETFs, eles não distribuem os dividendos para os cotistas. Eles vão pegar o rendimento que eles recebem, por exemplo, dos fundos imobiliários ou das ações que ele tem na carteira, e ele vai reinvestir nele mesmo. Então ele vai comprar mais ações ou mais cotas do fundo. E aí a cota do ETF vai se valorizar. E aí essa é a remuneração, né? A remuneração que não vai direto para a mão dele, né? Mas é a remuneração do cotista, do ETF, né? Então, não é o que a gente quer aqui. Como eu falei, o objetivo dos fundos imobiliários é que ele gere renda. Não é para ele simplesmente aumentar o valor da cota e você ficar satisfeito com isso. É para ele te gerar dividendos. Tá, mas eu não vou te deixar na mão sem te falar algumas dicas para você conseguir pesquisar e selecionar alguns fundos imobiliários para sua carteira. Então, primeiro, fundos, tá? Não é para você escolher um fundo imobiliário e ficar só com ele, porque eu quero que você aplique o fundamento, né? O princípio da diversificação aqui também. Então você escolhe alguns fundos, beleza? E eu também não quero que você escolha fundos que tenham um ativo só. Por exemplo, um prédio, um shopping. Porque pode acontecer de simplesmente, sei lá, ter uma tragédia ambiental ou, sei lá, qualquer coisa que aquele prédio fique inutilizado. E aí você tinha cota desse fundo. E esse fundo só tinha esse prédio. De repente você perdeu todo o seu dinheiro, certo? Então não é interessante isso. Primeiro, veja fundos que têm múltiplos ativos, que tem mais de um prédio, tá? Alguns, quanto mais melhor, certo? Segundo, veja o histórico de pagamento de dividendos desse fundo. Você consegue analisar isso. Não é interessante você comprar fundos que têm um histórico de pagamento de dividendos que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Não. Pegue um fundo ali que é mais constante, que pague ali com mais segurança, tá? É isso que a gente está interessado. Outra coisa, o quanto ele paga, tá? A porcentagem que ele paga de dividendos por mês. Você consegue encontrar bons fundos aí que pagam 1,5% ao mês. Tá? Isso aí é um pagamento bem interessante. Por último, eu recomendo que você analise o mercado. Por exemplo, existe fundos imobiliários de shopping, que vão comprar shoppings. Existe fundo imobiliário de salas comerciais, que vão comprar prédios e alugar salas comerciais para escritórios e tudo. Existem fundos que vão, fundos de logística, que vão alugar galpões de logística, que servem, por exemplo, em empresas tipo Amazon ou Magazine Luiza ou até os Correios, dependendo,
Sabe quando a sua encomenda está lá em Curitiba e ela sai de Curitiba e vai para o centro de distribuição e depois do centro de distribuição vai para a sua cidade? Pois é, ela para em galpões, né, ou em centros de distribuição, que muitos desses aí são pertencentes a um fundo imobiliário de logística, tá, que comprou aqueles galpões. Enfim, o que interessa aqui é você analisar se aquele mercado que o fundo está inserido, se ele tem um bom prospecto. Por exemplo, na época da pandemia, fundos de logística se deram muito bem. Por quê? Porque ninguém podia sair de casa, ninguém ia fazer compras na rua, todo mundo comprava tudo, mandava entregar em casa. Ou seja, o volume de entregas aumentou muito. A demanda por espaços assim aumentou muito. Logo, os fundos que investiam em galpões de logística tiveram o seu preço aumentado. Entendeu? O que eu estou te falando não é para você prever uma pandemia, mas analisar o mercado. Você vê que, estão abrindo muitos shoppings, por exemplo. Tá? Não estou falando que é o caso não, mas você está vendo que está surgindo um shopping em cada bairro quase. E tá tudo lotado, a galera tá indo lá comprando, abrindo loja a rodo. Faz sentido você pensar que, pelo menos para o futuro próximo, os shoppings parecem ser um bom negócio. Então, talvez procurar um fundo nesse mercado seja interessante. Beleza? E a parte de liquidez? Qual que é a função dela na carteira? Por que ela está aqui? Para que ela serve? Ela está aqui para que a gente tenha uma complementação da nossa reserva de emergência. Eu não falei de reserva de emergência aqui nesses vídeos, porque não é o objetivo. Eu vou fazer vídeo sobre ela depois, tá? Onde eu vou explicar tudo certinho para vocês. Mas aqui eu preciso falar um pouquinho só para explicar para vocês a parte de liquidez, tá? Quando eu explicar lá na frente, vocês vão ver que a reserva de emergência ela tem que estar em moeda local, então na moeda do país onde você mora, no nosso caso, Brasil, ou seja, em reais. Ela tem que estar com liquidez diária, então ela tem que estar em ativos que vão render mais ou menos 100% do CDI. Tá? Ativos que estão disponíveis a qualquer momento e que vão render mais ou menos 100% do CDI. Por quê? Porque ativos que têm liquidez diária geralmente pagam isso. Tá? Não foge muito disso. Só que aqui na parte de liquidez, por mais que o nome diga liquidez, ela não precisa ser uma liquidez diária, como é na reserva de emergência. Que a reserva de emergência, se você precisar, ela precisa estar disponível naquele instante, naquele dia, certo? Aqui na parte de liquidez não é bem assim. Ela precisa estar relativamente disponível, muito mais disponível do que o resto da carteira, mas não precisa ser como na reserva de emergência. Então você pode se dar o luxo de tentar buscar uma rentabilidade um pouquinho maior, abrindo mão de um pouquinho de liquidez. Como assim? Ao invés de você comprar um título que rende 100% CDI, você pode comprar um que rende 104, 105, mas que tem uma carência ali de, 60 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai comprar esse título, vamos dizer que ele tem vencimento de 2 anos, que ele vai vencer daqui a 2 anos, que você não vai poder resgatar nos primeiros 60 dias, porque ele tem essa carência, mas que após o 61º dia, né, o dia 61, aí você pode ir lá e resgatar ele, beleza? Ele não está completamente com liquidez, porque você tem esses 60 dias onde você não vai poder resgatar, mas só que ele paga um pouquinho a mais, então vale a pena você abrir mão dessa liquidez para ter uma rentabilidadezinha um pouco maior, entendeu? Outra coisa que você pode fazer com essa parte da carteira, que eu acho que vale muito a pena, você pode colocar esse dinheiro em fundos cambiais. Um fundo de dólar, por exemplo, você vai lá, coloca o dinheiro lá e aí você está se protegendo mais, não está completamente isolado, mas está se protegendo mais daquele risco do real que eu falei lá no vídeo de renda variável. Lembra? Lá eu expliquei que a gente queria investir em ETFs que eram em dólar para se proteger do risco do real. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Essa parte aqui é exatamente para isso. Enfim, você pode procurar outras soluções, mas aqui é para você se proteger, né, diminuir o seu risco ou tentar pegar uma rentabilidade um pouquinho maior sem abrir mão totalmente da liquidez. É importante que ele esteja relativamente disponível, tá? Por exemplo, carência de 180 dias eu já acho que não é muito interessante, que é um período de carência que você costuma ver aí em títulos de renda fixa, mas você quer que ele esteja um pouco mais disponível. Beleza? A diferença dele para reserva de emergência é que você pode fazer essas brincadeiras, que obviamente não são brincadeiras, né? É tudo muito bem pensado, mas que você pode buscar ter essas vantagens diferentes que na reserva de emergência você não pode, beleza? E mesmo assim você ainda mantém uma segurança muito legal na sua carteira, porque aqui, como vocês sabem, na carteira arriscada não tem parte de liquidez, é 0%, na médio alto risco
você aumenta um pouquinho, é 5%. Na parte de médio e baixo risco, você aumenta mais um pouquinho, é 10% de liquidez. E na parte de baixo risco, que é a carteira do idoso também, você vai ter 15% de liquidez. Porque, obviamente, conforme o risco vai diminuindo, você quer aumentar a parte de liquidez, porque ela diminui o risco da carteira. Fechou? Acho que ficou claro aqui para vocês. Se não ficou, deixa nos comentários. Pode falar aí se não entenderam alguma parte, se querem mais ajuda. Eu respondo aqui embaixo, eu faço um vídeo, o que vocês precisarem, fechou? Não deixem de comentar. Não deixem, pelo amor de Deus, depois de eu passar 4 vídeos falando de um portfólio maneiro desse, que você pode aplicar agora, e você não tá dando like, não se inscreveu no canal, pô, pelo amor de Deus, cara, me ajuda a te ajudar, pô. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem a gente tem o 5º e último vídeo da série, onde eu vou mostrar para vocês, eu vou simular um portfólio todinho, eu vou pensar, ó, essa pessoa tem tanto de dinheiro para aplicar, o que ela tem que aplicar em cada um, eu vou calcular com vocês, para vocês aprenderem a fazer, e depois vou mostrar como que vocês podem entrar no site da corretora, ir lá e comprar tudo que eu tô falando, procurar os títulos de renda fixa, enfim, para você conseguir aplicar tudo o que eu falei nesses últimos 4 vídeos aqui, para você finalmente sair do marasmo na sua vida financeira e começar a ganhar dinheiro. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem.